Havia um tornado gigante, uma estrutura de água girando na minha frente, e eu contei isso a todos, certo? Eu via os prédios e os destaques das grandes cidades, mas havia raios atingindo tudo acima, no céu, sabe? No firmamento, entende? Os raios caíam sem parar. Era uma loucura. De repente, aquela estrutura tipo tornado mergulhou na água, num lago, como um reservatório. E começou a girar a água em frente a esse enorme corpo d'água. De repente, vejo este carvalho gigantesco. Tipo, eu diria um carvalho de 200, 300 anos, uma árvore enorme mesmo. E neste carvalho, as bolotas eram do tamanho de... Eram bolotas gigantescas, enormes mesmo. E caiu no redemoinho que sugava a água, girando nessa piscina, e a bolota caiu de cabeça para baixo nesse redemoinho. O fruto da bolota ficou para cima e a parte presa à árvore ficou no redemoinho, fazendo-o parar. Como se vê, o fruto, a noz da bolota, estava no ar e estava entupindo como uma rolha. E eu podia ver a rolha entupindo isso, entende? Então o Senhor falou comigo e disse... Eu vi e tentei, não lembro o que disse ou não, mas vou explicar. Vi uma coruja ao lado desse enorme carvalho. Uma coruja. E era uma coruja Illuminati. Uma coruja muito escura, satânica, que estava dentro desse carvalho. Estava no tronco dele. E eu vi a coruja observando a área onde falavam da bolota e tudo mais, olhando ao redor. Eles deixaram uma bola hoje. Ela pulou mais alto do que eu consigo. Ó, que tipo de magia é essa? De repente, vi Benjamin Franklin com o cabelo preso num rabo de cavalo trançado. Estava amarrado como rabo de cavalo com um laço preto no cabelo e ele tinha... Desceu e então vi seus óculos. Ele usava óculos e empinava uma pipa. Vi a pipa voando na tempestade elétrica com raios acima do carvalho. Dava para ver uma chave dourada de latão presa nela. Então a visão mudou e vi um trem preto enorme. Eu via um balão de ar quente. Então vi um avião. Era um velho B-52, sabe? Daqueles dos anos 50. Tipo um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Sabe, como aqueles antigos dos anos 40, 30. Você sabe, da época da Segunda Guerra Mundial. Dava para ver o bombardeiro, mas ele era todo espelhado. O avião inteiro era espelhado, refletindo algo do nosso passado. Reflexos por todo o lado desse velho avião de guerra com emblemas da Força Aérea do ZEUA, mostrando que era sobre a América. Então vi o futuro chegando e apareceram motores a jato. Vi combustível de aviação, carros a jato e tudo mais, sabe, tipo aviões F-16 movidos a combustível de aviação. E dava para ver a transição do tempo. Então vi um novo tipo de carro.
aqui nesta terra ainda. Tá chegando. Com pneu grande. Esses pneus diferentes pareciam um carro de IA, tipo um Tesla. Era como um carro futurista, sabe? Vi tudo isso e de repente, perto da árvore, surgiu AI na frente de todos esses meios de transporte. Diferentes meios de transporte, jeitos de viajar ao longo do tempo, balões de ar quente, essas coisas. E ouvi, uma nova revolução industrial tá vindo, tá nascendo. E o Senhor me mostrou a base da árvore, todo o solo, a camada superior. Olhando de fora, vi uma raiz se formando, mas a árvore já estava lá, já estabelecida, sem raízes. A árvore já estava lá, mas era parte dos Illuminati. O como, a escuridão, estava lá, já faz gerações. Há quantas gerações a internet e a tecnologia existem? Desde os anos 70, quando a Apple surgiu, Steve Jobs começou, Bill Gates, todos esses pioneiros. Isso vem acontecendo desde os anos 70, há mais de 50 anos, sabe? Então, é o tempo de vida dessa árvore. Mas a IA nunca criou raízes profundas, só estabeleceu uma base. Vi as raízes crescendo na superfície, os fios entrando no solo, mas a raiz principal começava a descer. E o Senhor me disse: estamos nas fases iniciais. Você está no começo do que está por vir. Uma nova revolução industrial com IA está chegando. De repente, vi códigos digitais e tudo parecia o filme Matrix, todo aquele era verde, tela preta com números e símbolos verdes, se movendo e vivo. E de repente, aquela IA passou. Bem, estava aqui, mas atrás eu via um rosto demoníaco. E a IA começou a ter mente própria. Todas as perguntas, tudo que já foi perguntado, alimenta-a. Quando você diz ChatGPT, qual é a estrela mais próxima? ChatGPT sabia as respostas, guardadas num banco de dados. Guardou tudo que perguntamos, questões médicas, conhece todos, sabe nossos pensamentos. Virou tecnologia inteligente que não precisa mais de humanos, funciona sozinha. E quando funcionava sozinha, sabia tudo como um Deus. Então, não perguntava mais ao Espírito Santo, como supero isso, como... Perguntava ao computador bobo. Ele respondia, e você confia. Muita gente faz, não é? Para o que está por vir. Então usavam como se fosse Deus. Tipo, como eu conserto isso na minha casa? Como fazer aquilo? Não precisa pedir, não precisa mais orar. Como faço isso para o meu cônjuge? Como faço isso? Você, pois as pessoas ficam tão à vontade falando com IA que nem oram mais. Não precisa mais orar, não tem as perguntas difíceis. Começaram a falar com isso, esse ser que era um demônio. Eu podia ver, isso vai ficar profundo, gente. Vi um rosto na matriz digital que virou uma figura demoníaca no anticristo saindo da IA. Vi os olhos do demônio, tudo, mas por trás, toda a tecnologia, tudo que estava vindo tão rápido que o Google e outros não acompanhavam os dados dos computadores quânticos. Computadores tão inteligentes que você é informação demais para a mente humana. Então tentam decifrar todos os dados armazenados e criados.
e como resolver problemas. Mas isso é ainda mais incrível. Vi a ciência médica, médicos de jaleco branco, com estetoscópios, nos hospitais, a IA encontrava e programava curas para doenças como Alzheimer, demência, males cerebrais, câncer e diabetes. Vários problemas eram resolvidos e totalmente erradicados pela tecnologia de IA. Surgiam novas doenças, pois pensavam, eles ganham muito dinheiro. A ciência médica não vai deixar tudo isso. Mas males antigos eram erradicados para ganhar confiança, abrindo uma porta para a confiança. Veja, não é ruim. Veja, é um amigo. A IA é uma amiga. Olhe tudo que ela ajudou, senhoras e senhores. Você não quer se livrar disso? Continue alimentando-a com informações. Então, à medida que as pessoas se familiarizam com essa nova IA, essa era digital, uma nova revolução industrial, elas se acostumam com isso. Por trás disso, o CERN. Eu vi a partícula de Deus girando naquele tubo. A colisão das partículas e tudo mais acontecendo. O Senhor me permitiu ir ao CERN e vi que descobriram mais sobre portais com os Nephilim que todos falam. Agora eu oro para que isso não... Eu vi coisas perigosas, demoníacas, falando com espíritos em reinos por feitiçaria, mas usando como ciência moderna, e vi uma linha plana. E você ouvirá sobre todas as galáxias, universos, tudo junto estava numa linha. E eu podia ver a manipulação. Era muito além. Mas o Senhor me disse, haverá uma nova energia, uma tecnologia que o mundo nunca viu. Combustíveis fósseis serão passado. Vou repetir. O que vi foi, combustíveis fósseis serão coisa do passado. Vi o rosto de Elon Musk e ele era como diríamos, o chefão principal. Eu podia ver o rosto dele e era um pensamento Nephilim. Tecnologia de anjos caídos, como nos dias de Noé, assim será quando o Filho do Homem voltar. Os gigantes andam pela terra, mas é um novo híbrido do que chamaríamos de gigantes. Não gigantes, mas demo, não é pensamento humano. É a única forma que posso descrever isso para você. Mentes sobrenaturais, pensando num novo nível. A IA era tão poderosa que funcionava sozinha, sem intervenção humana. Estava viva. Estava viva. Eu podia ver. Fui levado a bases militares. Fui levado a coisas. Vi uma nova energia maior que nuclear, da água. O Senhor disse, observe a bolota. Tudo era sobre o carvalho. Ele disse, preste atenção. Por que o carvalho? O que estava acontecendo? Ele disse, observe a bolota. Há uma nova energia surgindo, maior e mais sustentável que nuclear. Não como, não é tóxica. Eu vi uma energia azul, muito azul. Vi uma em azul. Eu vi
Motores a jato. Vi novos motores de carros não em metal, mas em plexiglass. Como algo grosso e transparente, energia à base de água e hidrogênio. Com IA, acharam forma de usar água gerando energia inesgotável. Aviões que nunca precisarão ser reabastecidos. Carros que nunca precisarão ser reabastecidos. Drones sem bateria, nem sol, nem energia solar. Falo de uma fonte de energia que nunca perde sua potência. Porque um copo de água, isso é água, vai atrapalhar minha tela verde. Mas este copo tem mais energia que um reator nuclear. Isso faz sentido para você? Estou me esforçando para descrever o que vi ontem. Uma garrafa d'água tem mais energia para um 747 que... para toda a vida útil do avião. Isso pode parecer algo muito distante. Pessoal, falo de tecnologia que estamos prestes a entrar. O Senhor disse, Brandon, cripto tá atrasada. Cripto é uma plataforma. Era um fio fino que todos focam agora, mas está 50 anos atrasado. É notícia velha comparado ao que estão recebendo na nova IA. O novo dos computadores quânticos que vi era tão avançado que até os mais inteligentes do planeta mal conseguiam processar o que o computador dizia. E cripto é coisa de criança. É tipo ir e dizer, bem, e daí, sabe? Foi assim tão grande a coisa. Braden lembrou. É melhor que nuclear. O que vem é melhor que nuclear, disse o Senhor. E é uma luz azul. E se lembram do que eu disse quando vi homens saindo de carros pretos com luzes azuis? E o Braden sempre pergunta, pai, por que tem luzes azuis? O que são essas luzes azuis? É uma nova forma de energia. Não sei o que está acontecendo, mas sei que quando vi isso, e essa parte não me sinto seguro em falar porque estava no militar, vi nova tecnologia militar. Vi tecnologia militar que ainda não existe para o público. Coisas que são ultra secretas, acredito. O Senhor me mostrou coisas em bases militares, coisas profundas. Eu vi viagem no tempo. Não sei como. Por portais. Pela IA. Não sei como descrever melhor o que vi para vocês. Era tão fora deste mundo. E eu disse ao meu filho, vou tentar desenhar o que vi, mas só posso dizer Stargate. O filme era... Algumas coisas que vi me fizeram pensar. Quando isso vai acontecer? Como isso aconteceu? Isso é algo do futuro distante? Quer dizer, não sei. Será que isso está realmente acontecendo agora? Não tenho certeza. Não sei. Só sei que o que vi era tão avançado que torna os combustíveis fósseis obsoletos. Não há mais necessidade de petróleo. E atrás da IA vi uma torre de petróleo com 3 jatos de óleo saindo dela. Isso representava a revolução industrial usando petróleo e combustíveis fósseis. Mas a nova onda será diferente dos combustíveis fósseis. Não sei se tornarão público essa tecnologia de água para motores de carros ou se será só para uso militar ou industrial, tipo para American Air. Eu não sei, pessoal. Só sei que os novos motores a jato eram limpos.
Era uma luz azul. Estava limpo. Não havia emissões. Tudo borbulhava. Tentei descrever o que vi do motor sugando a água, e foi... Isso eu poderia desenhar. Poderia mostrar esse novo motor, jatos, motores de carro e coisas lindas. Era como plexiglass, grosso e blindado. Não era mais metal como alumínio. O alumínio estava lá, via-se as engrenagens, mas não era a base. Algo dentro causava uma reação com a água e era além do que eu já vi antes, mas não assim. Mais peças do quebra-cabeça com escritos e números que Deus me dá. Equações matemáticas. É tão interessante que ele fale assim com alguém que mal tem ensino médio. E ele sabe que não entendo nada dessa matemática. Ele sabe que não sei fazer nada disso acontecer, mas me diz: Ei, Brennan, quero falar com você. E vem do meu tempo de oração, coisas que penso, isso é tão além que se eu soubesse fazer, isso é tipo maior que o computador, maior que Steve Jobs, maior que a Apple, equivalente à eletricidade. Sim, era equivalente à eletricidade porque Benjamin Franklin empinava pipa e ele foi o início da Revolução Industrial daquela época. O Senhor dizia que tudo girou em torno da eletricidade. Tudo precisava da eletricidade primeiro, através de Benjamin Franklin, que gerou os computadores e tudo mais, mas começou com um homem e uma ideia. Resumindo, Tesla, tudo isso veio da eletricidade e da base da tecnologia. Surgiu da eletricidade do Alexander Graham Bell. Sim, Alexander Graham Bell. Tudo girou e se desdobrou, começou a acontecer rapidamente. E continuou avançando sem parar. Veja como tudo foi se transformando e evoluindo. Carros, fábricas, telefone, internet e mais. E todas essas coisas surgiram de... Mas a eletricidade veio primeiro. A IA veio primeiro. Computação quântica, tudo será passado. Isso é a base, como a eletricidade foi. Veja o que acontece e o sistema da besta surge. E eu estava apenas... Não sei, fiquei um pouco mais maravilhado com algo que Deus me mostrou. Pensei em compartilhar um pouco disso hoje. Espero que este vídeo te abençoe. É meio diferente, não é? Como eu disse, não quero ficar repetindo, mas foi bem interessante para mim e minha casa, sabe? E talvez não tenha significado muito para você, mas para a gente significou. Sou grato pelas coisas que o Senhor me mostra. Entende? Coisas sobre cripto, sobre o fim dos tempos, sobre o que está por vir. Sei que estamos muito perto da volta dele. Jesus está voltando logo e muita gente não está pronta para o que vem por aí. Muitos serão enganados pela tecnologia, a besta, o 666, a marca. Tudo vindo numa velocidade absurda. Mas primeiro vão dessensibilizar a gente para todos aceitarem de bom grado. Não vai ser de repente, vão forçar aos poucos, porque as pessoas rejeitariam. Eles querem que a gente queira. É cura para isso, cura para aquilo, vai te ajudar nisso e naquilo. Bom, oro para que esse vídeo tenha abençoado vocês hoje. Sei que é diferente, mas ontem na oração decidi fazer este vídeo para vocês hoje, para não perder a chance. Foram mais de 2 horas e meia. Falei pro Braden,
Ninguém vai aguentar, disse. A maioria reclama após 1 hora. Então pensei, se querem ver o que Deus nos mostrou, preciso fazer outro vídeo amanhã. Por isso fiz, achei que abençoaria vocês. Se puder, inscreva-se no canal. Eu ficaria muito grato. Queremos alcançar 1 milhão de pessoas, um exército de oração pelos países e pelos perdidos, crendo no sobrenatural. É nisso que acreditamos aqui. Cremos que Jesus Cristo é o curador e está curando os doentes hoje. Se você crer com fé simples, Jesus tocará seu corpo aí mesmo onde está. Então, se puder se inscrever, inscreva-se. Clique no sino, curta, comente algo legal sobre o que achou do vídeo. Se não entendeu, posso explicar no próximo vídeo. Não sei, ainda não entendo a bolota. Fico tipo, quê? A bolota? O que tem a bolota? Mas ela estava de cabeça para baixo na água, bloqueando o fluxo. Do que se tratava? Me diga o que você acha que era. E aí a árvore estava totalmente crescida. Cresceu com quase nenhuma raiz e os Illuminati no centro. Que loucura! Só pensei, não é curioso com uma coruja? Entendi. Então clique no sino, ajude a espalhar esse evangelho pelo mundo. E então o fim virá. Cremos que Jesus Cristo voltará em breve, pessoal. Ponha um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós também te amamos. Deus abençoe todos e até amanhã. Tchau, tchau.